Porque tem muitas pessoas que quer fazer para mostrar que faz. E outras, só dela ser, ela já está fazendo. A gente está indo para uma guerra. E para uma guerra, antes você se reúne o teu agrupamento, faz os recrutas, tu chamas eles e ali tu dá instruções. Existe um comandante, existe um general que está passando informações, dizendo assim, ó, se capacita. Na época que era da perseguição romana sobre os cristãos, e nessa praça eu via numa escuridão assim, vinha um soldado romano e colocava um fogo pelos pés, começava a queimar embaixo, porque aí o fogo ia subindo lentamente, e a pessoa viva, e a pessoa gritava, só que ela gritava de uma forma assim, dizia assim, ó, você pode queimar o meu corpo, mas a minha alma não queimará no inferno. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Som Profético Podcast. Estamos aqui em mais uma segunda-feira para abençoar a sua vida com uma palavra, com algo que o Senhor quer comunicar ao nosso coração nesse momento. Nós somos ministros da graça de Deus, nós somos ministros de vida, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje nesse podcast. E nós teremos um assunto aqui muito importante sobre o Evangelho, sobre tudo aquilo que tem acontecido. E nós, desde já, pedimos a você que compartilhe esse podcast, já deixa o seu joinha, deixa o seu like aí que nos ajuda bastante e se inscreva aqui no canal, né? E também você que quer receber todas as notificações, clica no sininho aí para você ser avisado. Dia 8 de novembro, no nosso Instagram, @som.profético, nós vamos ter o sorteio deste livro, O Agir Invisível de Deus. O que você precisa fazer para concorrer? Basta se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo, nos comentários fixados, digitar "Eu quero". E você vai estar concorrendo a esse livro, a gente envia para você. Então, fique conosco até o final. Receba essa palavra no seu espírito, no seu coração, porque certamente o Senhor Jesus está vivo e Ele ainda fala aos nossos corações. E é isso que nós queremos hoje conversar com vocês. Para mim é uma alegria muito grande, mais uma vez, estar aqui nessa segunda-feira. Você que está aqui pela primeira vez, todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui com o objetivo de alguma forma, dar destino, direção para a sua vida, através da palavra de Deus, através dos nossos convidados, com certeza, de suas histórias, seus testemunhos e tudo aquilo que Deus está colocando nos nossos corações, no coração também dos nossos convidados. Então, você que está aqui pela primeira vez, toda segunda-feira nós estamos aqui fazendo essa obra. E hoje, Romário, nós vamos falar de algo muito importante, algo que está acontecendo no mundo, né? Sobre a perseguição da igreja. Que nem eu estava falando com o Romário, às vezes, nós cristãos estamos aqui no Brasil, né? E nós não temos uma perseguição real aqui no Brasil. Pode ter alguma dificuldade ou outra, mas uma perseguição de você ver um pastor sendo preso ou cristãos sendo mortos, no Brasil ainda não é uma realidade. Mas isso que eu acabei de falar é uma realidade em muitos lugares aqui na Terra. Tem muitos países que fazem essas perseguições. Eu tenho aqui alguns dados. Foram ali na Nigéria, 7.000 cristãos já foram mortos. Em média, Romário, 30 cristãos por mês.
morrem na Nigéria. E agora, essa semana, a gente viu que foi divulgada uma notícia onde a China prendeu 30 pastores do Ministério Zion, e há uma perseguição aos cristãos, né? Existe isso, é uma realidade essa perseguição. Tanto na China, quanto na Nigéria, quanto nos países muçulmanos existe essa perseguição, e hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema tão importante para, de fato, os cristãos ficarem por dentro, né, Romário? Sim. O que está acontecendo no mundo. Aqui no Brasil está muito tranquilo, eu pelo menos consigo ir para a igreja normal, cultuo a Deus, meus irmãos também, minha família, mas tem irmãos nossos que estão aí pelo mundo sofrendo uma perseguição terrível, e eu já quero dar as boas-vindas aqui para o nosso convidado, mais uma vez, é o Gustavo, e o Gustavo, ele é um cara que a gente aprendeu a amar, é um cara que a gente confia, e sempre que ele vem, Romário, é assim, um sucesso de visualizações. Glória a Deus. Sempre que ele vem, muitos compartilhamentos, muitas pessoas comentando, muitas pessoas compartilhando, e a gente sabe que isso é coisa de Deus, né, Gustavo? É Deus que faz, e ele faz através da sua vida. E nós glorificamos ao Senhor pela sua vida. Seja muito bem-vindo a mais uma vez aqui no Som Profético. Amém, amém, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos, né, com a paz do Senhor Jesus. E agradecido por esse mais um convite, né? Já é a quarta vez já, né? Eu tava olhando e falei, meu pai, né? E o Gisiel, o Romário, toda a equipe Som Profética. E eu estava vindo para cá realmente, eu vim com um louvor no meu coração, que o Senhor encontre lágrimas e um coração com fogo. E aí eu vinha dirigindo o carro para cá, para nós, né, estar nesse encontro. E sabe o que é você olhar e dizer assim, Senhor, tu confiou tantas coisas na minha vida, quem sou eu? Sabe, a gente, né, Deus liberar uma palavra, confiar em você, alguma coisa que você possa transmitir, tocar vidas. E a gente fica se olhando e fala assim, nossa, o tanto cuidado que Deus tem, né? Então eu sou muito feliz, não porque Deus usa, mas por ele nos chamar, né, no meio de tantas pessoas, num tema como hoje a gente está falando sobre perseguições, né, de cristãos que estão sofrendo, estão morrendo, e eu faço parte disso, e você faz parte disso, e os irmãos que estão assistindo fazem parte desse grupo de pessoas que nós devemos sentir um pouquinho o que eles estão sentindo, a dor, na verdade, refletir, na verdade, o que eu quero dizer, o que eles estão passando são nossos irmãos, né, em Cristo Jesus. Então eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez e poder contribuir juntamente para o Reino dos Céus aí. Eu gostaria de ler aqui para nós iniciarmos, então, Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12, Jesus vai falar sobre a perseguição, né? E ele diz assim, ó, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus. Aleluia. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, Romário, Jesus já antecipou e já nos disse que o cristão ele vai sofrer perseguições aqui no mundo, né? Mas existe uma recompensa. E olhando para os cristãos que são perseguidos, Gustavo, como que você vê essa perseguição? Você acha que aqui no Brasil nós vamos passar por isso um dia, talvez? Você vê a igreja hoje preparada para essa perseguição? Como que você vê isso? Vamos lá. Primeiro, a gente entender de fato, né, o que é perseguição, né? É algo que alguém está perseguindo, é algo para alguém calar aquilo que está sendo manifesto. Então, hoje, a realidade da igreja brasileira, ela tem uma realidade, uma esfera. A esfera da África é outra, o Oriente Médio é outro. Então, o que nós podemos observar? A perseguição que nós estamos ouvindo, como você citou,
Nigéria, China, se você for para a Coreia do Norte, lá também você não pode proclamar, porque a pessoa que está à frente do poder, ele não quer que alguém seja maior que ele lá no poder. Alguém que tenha, e nós sabemos que Jesus é o nosso rei. Então eles barram a Bíblia. Então em outros ali do continente africano, então essas pessoas são perseguidas com a sua própria vida. Mas no Brasil, a gente vê uma esfera de perseguição que eu vejo diferente. Como eu já comecei dizendo sobre calar a voz, calar aquilo que você está querendo manifestar. Então a perseguição começa, eu vejo, em vários fatores, né? A primeira vai ser individual. Vamos falar do Brasil hoje. Hoje a gente não tem uma perseguição que é você prender um cristão porque pregou o evangelho. Nós temos a liberdade, podemos sair agora na rua e proclamar o evangelho. O máximo que você vai ouvir é ou crente chato, ou crente não sei o quê, né? É o máximo que você vai. Alguns já levaram ouvir já confronto de ter agressão, mas existe uma lei que te defende se alguém te agredir. E nós temos uma lei que cobre isso, aquela tolerância religiosa, né? Mas como você está em praça pública, existe uma situação ali que às vezes a pessoa talvez não goste, né? Mas essa perseguição que eu falo, agora voltando para a igreja brasileira, Romário, eu coloquei aqui dois fatores, hoje eu estava pensando sobre isso. Uma individual e uma coletiva no Brasil. A primeira individual é aquela, você aceita Jesus, você que não é no ambiente cristão. A tua família não é cristã. Quando Jesus entra na sua vida, que você professa a fé nele, qual é a perseguição que a gente... Ao nível da perseguição nossa? É o preconceito. A primeira coisa, você vai virar agora evangélico? Vai ser um crente? Né? Então a primeira perseguição é fazer você desanimar daquilo. Sabe? De não querer estar nessa mesmo caminho. E a segunda, ele começa a difamar, sabe? Difamar o cristianismo, difamar a liderança de pessoas. Lógico, talvez por mal condutas de pessoas no passado, que pessoas de fora olham isso e começam a assimilar tudo por igual. E começam a querer não desmotivar você. Porque o que é a perseguição? É acabar com aquilo que você carrega. É calar a tua voz. E no Brasil, nós não temos uma perseguição de sangue, mas nós temos uma perseguição de voz. Tem muita coisa aqui nessa Bíblia aqui, que nós carregamos, que é a palavra do Senhor, que hoje, dependendo do que você for ministrar, você toma processo. Verdade. É uma perseguição? Não deixa de ser uma perseguição, porque a pessoa vai começar a perseguir. Lembra do deputado pastor Marcos Feliciano? Quanto que esse homem sofreu, quanto que esse homem foi perseguido? Né? Quantas pessoas que, por falar a verdade, aí a internet distorce e começa a bater em cima. Faz um corte, às vezes, de uma fala, né? Exata. Então, a fala, às vezes, de uma forma que você for falar, usam esse corte e começam a perseguir, cara, você. Começa daí, aí a tua família vai estar no mesmo ambiente, sabe? Você não vai poder sair, que eles vão falar lá, aquele lá é o fulano lá da internet, né? Então, hoje a perseguição nossa é mais de calar é difamar a sua imagem. É isso que eu vejo hoje no contexto. Como também, como você tem, acho que foi primeiro o individual e um coletivo. O que é o coletivo? Aí já é a questão orgânica da instituição de igreja. Às vezes um ministério, né, grande aí, por algumas coisas, por cortes, jogar na rede social, e todas as outras pessoas começam agora a difamar a imagem da igreja, difamar a imagem da instituição, fazer com que as pessoas não vão até aquele lugar. A perseguição nossa é essa, que eu vejo meus olhares. Essa perseguição. Se você falar, eu sou de tal ministério, tem pessoas que olham torto pra você, sabe? E parece que é um preconceito você falar de Jesus. Se você falar de Deus, é tudo certo. Deus tá tranquilo. Mas você fala de Jesus, parece que existe um preconceito tão grande de Jesus. Eu não sei se com vocês também já aconteceu isso, sabe? Desse preconceito. Então, Gisele, eu vejo hoje, é uma diferença. Pode acontecer como se pode acontecer, agora a tua pergunta, sim, pode acontecer. Como? Através de leis. Se nós temos
poder que está que rege as leis, né, aqui no nosso país. E se chega aí, tira toda a tolerância religiosa e começa a colocar que não, né, não pode mais pregar o evangelho nas praças. E se pregar, o que vai acontecer? Vai ser preso. Pode acontecer. Ah, não vai acontecer. Não, na Bíblia, Paulo foi preso por pregar o evangelho. Quem é eu e você na fila do pão, então? Então, assim, nós colocamos tão confortável a igreja brasileira que a gente tá tão tranquilo no sofá, nós temos tanta liberdade que essa liberdade às vezes é tão cômoda que nos traz um comodismo tão grande, sabe? E é uma pena que saber que tem pessoas que estão sofrendo, morrendo, presas, injustamente, por quê? Só porque ama Jesus. Só porque prega Jesus. Eu sei se vocês entendem, eu quero deixar vocês, vão falar comigo aqui, mas qual o problema de pregar Jesus? Qual o problema de dizer que eu amo a sua vida? Qual o problema de poder orar por um enfermo? Qual o problema de poder falar que Jesus tem solução para o teu casamento? Qual é o problema de você poder falar para aquele jovem que está nas drogas e dizer assim, ele pode libertar? Por quê? Qual o problema disso? Sabe? Mas nós sabemos o que é o problema. Porque não é contra carne nem sangue. E nós sabemos o que está por trás disso. É principados, potestades, hostes. Então são os demônios que estão influenciando para que o evangelho não avance, para que o evangelho não cresça. Mas quanto mais você matar, quanto mais você vai, igual naquele negócio assim, um fermento lá, quanto mais você bate, ele vai crescendo, né? Quanto mais você aperta, mais o evangelho vai crescendo. Porque a pessoa talvez, Gisele, lá na Nigéria, morreu. Ela não teve uma voz mais para pregar. Mas o seu testemunho de sangue está acontecendo hoje aqui, nós estamos anunciando. Então, replica isso muitas vezes mais. A morte de um injusto, Deus, ele faz com que aquele testemunho alcance outras pessoas. E nós não vamos parar. É muito poderoso essa conversa, porque são níveis de perseguição, né? E até o que a gente quer trazer para você que está nos acompanhando, que já desde esse início desse podcast, que a gente tem se posicionado e trazido esse assunto, porque existem pessoas que realmente estão morrendo, né, por pregar o evangelho. Tem países onde um podcast como esse jamais poderia ser transmitido e jamais é permitido, porque nós estamos anunciando o nome do Cristo. Nós estamos anunciando o nome de Jesus, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que cura. E até pegando esse gancho aqui, a gente recebeu essa semana um testemunho, né, de uma pessoa que viu um dos episódios e já entrou chorando na conversa com a outra pessoa e falou assim, eu quero mudar de vida. E no outro dia já começou a ler a Bíblia. Glória a Deus. Então, assim, para você que tá vendo esse podcast, você provavelmente tem acesso à Bíblia, várias versões, mas tem pessoas que não têm, tem pessoas que não podem abrir a palavra, né? Então, e tem uma frase que eu escutei essa semana que eu achei demais, né? Que diz assim, ó, aonde o evangelho não chega, o mal prospera. Então, a perseguição, né? Ela vem com essa intenção de querer parar o evangelho. Só que a gente vai ver que uma das pesquisas diz que onde é o país que mais cresce o evangelho? A China. Lugares subterrâneos, pessoas escondidas, né? Então a gente vai ver que sempre que existiu, eu gosto de olhar sempre o lado bom das coisas. Claro que existe sangue derramado de pessoas inocentes, existem governos que não tomam providências nesses países porque consideram os cristãos talvez inferiores, porque talvez carregam uma mensagem diferente, né? Mas o que o evangelho tem é vida, o evangelho tem é mudança. E pode tentar matar os cristãos como foi no início, o número deles aumenta. E isso não tem explicação. Tu mata e eles aumentam. Mata e eles continuam falando, né? Então, a gente vê que esse é um assunto muito latente no dia de hoje. Nos dias de hoje a gente tem se posicionado sobre isso. E a gente também pede a você, se posicione sobre essa questão. Ore a Deus, pergunte a Deus, se você não é um cristão, se você não vai numa igreja, mas ore a Deus e pergunte, Senhor, o que o Senhor quer de mim?
como falou o Gustavo, qual é o problema dessa mensagem chegar? O inimigo vai fazer de tudo para não deixar essa mensagem chegar, por quê? Porque o inimigo sabe que quando a luz chega, há mudança. Quando Jesus chega numa vida, há transformação. Então, nós queremos incentivar você, nós queremos continuar aqui sobre esse assunto, que a gente não fique em silêncio, que a gente proclame essa mensagem, que a gente proclame essa verdade e que a gente possa compartilhar esse podcast o mais longe possível, não só esse, mas todos os outros que têm falado de Cristo. E é interessante, eu já deixo o Gustavo falar. Pode falar. Que dependendo do ambiente que nós estamos, nós podemos dar valor a uma coisa e desprezar a outra, né? Se a gente muda de ambiente, é possível a gente começar a dar valor àquilo que a gente está desprezando e desprezar aquilo que no outro ambiente eu dava valor. Um exemplo, lá na Nigéria, eles dão muito valor à liberdade de você somente expressar Jesus para alguém. E hoje, sinceramente, parece que no Brasil, né, se a gente não olhar para essa realidade, a gente não dá valor a essa liberdade que temos. Porque quantas pessoas passam por nós e nós não falamos de Jesus para as pessoas? Sim. Né? Quantas pessoas estão na nossa volta e elas não estão ouvindo da nossa boca, né, aquilo que Deus fez na nossa vida? Né? Então é sobre isso que eu estou falando. Eu acredito que esse episódio é para trazer um despertar nos nossos corações, né? E aproveitar essa liberdade que temos para exercer aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E de pregar o evangelho, anunciar esse evangelho, diga o que Deus fez na sua vida. Quando Jesus libertou aquele endemoniado de Gadara, o que Jesus falou para ele? Vai e diga o que Deus fez na sua vida, né? Então eu acredito que esse é a obra que todos nós temos que fazer, de transmitir Jesus para as pessoas, aproveitando essa liberdade. Depois, Gustavo, já que você falou ali sobre o Marco Feliciano, eu tenho uma pergunta para te fazer, que é sobre se existe de certa forma, uma responsabilidade da igreja para manter essa liberdade no Brasil com relação à política. Sim. Né? Porque a gente sabe, hoje não dá mais para esconder, Romário. A igreja e a política, se a gente quer uma liberdade mais extensa, a igreja precisa ocupar esse lugar. Né? Não qualquer pessoa ir lá e se candidatar. Existe uma pessoa que é chamada para isso. Mas eu acredito que a igreja precisa dar atenção à política, porque Deus não vota, né? E na época dos discípulos era uma outra política, eles não votavam, né? Então hoje nós vivemos uma outra realidade, onde nós escolhemos aqueles que vão o quê? Governar sobre nós. Né? Exato. E esses governantes vão determinar se você vai ter liberdade ou se vai começar a perseguição. Verdade. Você tocou num assunto muito importante, quando você falou assim, lá no passado, é só nós olhar, Jesus na época dele lá, Israel estava dominado por quem? Império Romano. Isso. Veio uma nação de fora e tomou conta das terras. Vamos supor, o Brasil hoje, vem os Estados Unidos, a China, alguém toma o poder aqui e mantém. E nós temos que gerar tributos, tudo que eles for falar para eles. Nós temos que obedecer. Ou você vai ser preso e castigado. Então, na época, não existia a democracia de poder eleger alguém representar você nessa área pública. De você, em vez de você ter que ir lá construir um asfalto na tua rua, trocar uma lâmpada, não, você representa alguém para administrar isso. Isso é o que acontece hoje no Brasil. E a igreja, ela tem um papel nosso, lógico, nosso papel primeiro é propagar o evangelho. Nossa missão é essa, anunciar o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, anunciar o reino dos céus, né? Fazendo discípulos, essa é a nossa missão. Mas tem a questão, hoje nós estamos numa sociedade, nós estamos numa região com pessoas que precisam ser organizadas como sociedade. Democrática, existe a política por isso aí. É para organizar a parte lá. Você não tem tempo para cuidar das áreas públicas, então nós colocamos alguém para representar. Então eu e você, nós colocamos pessoas que Deus nos chamou para esta área.
É um dever nosso analisar e colocar representantes que vão estar lá cuidando nessa questão de leis, para que não venha você ver, poxa, gente, que venha ferir aquilo que Deus já decretou, aquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas, sabe? Você ter uma família, você não quer ter um filho bem? Você não quer ter uma família saudável, com segurança? Aí eu fico pensando, quem que você vai representar lá? A gente parece que vai falar de política aqui, mas não é. É uma responsabilidade. Por quê? Se a gente não se posiciona, se a gente não se coloca de posicionamento, irmão, alguém vai se posicionar no teu lugar. Alguém vai. E esse alguém que for se posicionar no teu lugar, pode colocar pessoas lá representando com ideologias contrárias ao que a palavra de Deus, que eu e você somos cristãos. E aí vai ter leis que vai contrariar a minha e a sua crença e que você não vai poder mais anunciar publicamente isso. Você vai ter que aceitar. Aí você vai reclamar com quem? Cara, vai ficar reclamando com Deus e falou assim, ei, a responsabilidade tá aí com vocês. Sabe? Então é uma hora, é uma decisão, e se não tiver, irmão, eu falo pra ti, vai acontecer como acontece. Vai lá ver os ditadores que existem hoje. Coreia do Norte. Tem um testemunho que as pessoas, Romário, elas se encontram, os cristãos lá, e elas os encontram num lugar escuro, pra não ver a face de ninguém. Por quê? Porque se alguém for preso, ele não vai conseguir entregar os outros, porque ele não vai reconhecer a face dos outros irmãos. Olha o nível. Essa eu não tinha ouvido falar. As estratégias, tá? Estratégia, sabe? E nós, irmão, temos aqui, meu Deus, tudo na nossa frente, e nós estamos brigando por coisinha pequenininha, nós estamos com inveja, às vezes é do irmãozinho que Deus está levantando, sabe? Nós estamos com inveja, igual lá na época de José, o pai deu uma túnica linda para ele, Deus deu uma unção, Deus deu um dom, Deus deu alguma coisa, aí o irmão fica com ciúme do irmão, não, irmão, glorifique a Deus, que Deus deu para ele, sabendo que tem pessoas que estão lá sofrendo. E eu venho aqui com um recorde, um testemunho que eu comentei com vocês no off. Eu não sei se foi com vocês. A minha irmã até eu mandei mensagem pra ela, irmã, posso falar isso aqui? Até falei pra ela, não quer participar? Lá, liga lá que você fala. Não. Deixa quando ela vir, a gente vai gravar daí. E assim, os pastores dela, ela mora na Espanha. E lá também, irmão, lá o cristianismo, quando ela vir, quando ela comentar, ela vai contar a experiência dela. Sim. Mas ela contou, eu quero refrisar aqui que trouxe a lembrança. Os pastores dela tem um menino pequeno, e daí ele vai pra escola. E ele replica coisas que os seus pais fazem em casa, né? Louvam a Deus, começa a falar de Jesus. E ele começou a falar de Jesus para um menino muçulmano. Na Espanha. Lá na Espanha, na escola. E aí o menininho pequenininho começou a andar com ele. O irmão maior, desse do irmão do muçulmano ali, ele veio e bateu no menininho, que é filho dos pastores. Eu tô chorando, por quê? Porque eu tava falando de Jesus pro irmão dele, andando com ele, e o irmão dele não quis. O que é isso? Uma perseguição. O menino tava louvando dentro da escola. As professoras falaram que você não pode fazer isso. Perseguição. E nós temos aqui liberdade, irmão. Nós temos liberdade ainda. Então, voltando no assunto que você falou, se você não se posicionar, irmãos, colocar pessoas representantes. Mas o fulano, não, irmão, vamos avaliar, vamos ver essa pessoa. Deus coloca pessoas honestas. Nem todo mundo é corrupto, né? A pessoa pode se corromper com o passar do tempo, mas se apresenta diante de ti justo, irmão. Coloca pessoas representantes, sabe? Então, assim, é um cuidado que nós temos que ter, porque são gerações futuras. São o amanhã. Nós sabemos que o nosso reino é dos céus. O Cristo e os céus não tem crise. Mas existe uma política aqui. Existe uma administração. É igual uma casa, irmão. É só você pegar a política toda lá, que existe uma esfera grande de Brasília, que é num país, e traz ela pra tua casa. Você tem que administrar as contas. Você tem que fazer investimento, você tem que cuidar disso, tem que comprar aquilo. Agora você faz e deixa tudo largado pra você ver o que vai acontecer na tua casa. É destruição. É a mesma coisa. Agora joga isso numa esfera maior, numa cidade. Joga isso num estado, joga isso num país pra você ver. Então nós temos responsabilidade sobre total. E assim, aproveitando, né? Às vezes a gente conversa sobre a perseguição da igreja com outras pessoas e
E eu sempre tento reforçar, né, a importância da gente saber quem a gente vai escolher para governar sobre nós. E aí, assim, algumas pessoas falam, mas a perseguição tem que vir, tá na Bíblia, e algo do tipo, né? Só que uma coisa a gente precisa entender, todos nós, né? Você que está ouvindo, que a perseguição ela pode vir como um cumprimento das Escrituras, sim, mas ela não pode vir por causa da irresponsabilidade da igreja, né? Então, independente se é para vir, o eu fazer o que é correto não vai impedir ela de vir, porque é um cumprimento que vai ter que acontecer. Isso, né? isso. Se Deus falou, vai acontecer. Agora, ela não pode vir por causa da irresponsabilidade nossa. É só abordando ali para não ficar mal a fala minha, lembrando, vamos supor, se eu sou pastor, se eu tenho uma vocação, é para pastorear, irmão, esse é o meu chamado. Eu não tenho que me intrometer lá na política, não. Se você é profeta, irmão, tu não tem que estar lá na política, não, cara. É isso que eu vou dizer. Deus levanta as pessoas certas. Às vezes a pessoa ela quer um status maior e ela se perde ali no caminhar. Nós temos que colocar representantes corretos que Deus já... Você vê que a pessoa tem vocação para a área. Isso. Que tem pessoas certas para aquilo. Não é nós montar uma igreja no Palácio do Planalto. Não é sobre isso, porque o sol nasceu para todos. Era pra ter... irmão, o que tá aqui dentro... Errado matar? Errado. Errado, não sei o quê. Cara, tá tudo aqui dentro isso aqui. Tudo que foi tirado de lei, maioria, foi tudo tirado daqui, ó. Mesmo que a pessoa é ateu, mas ela segue princípios bíblicos. Entende? Então, se a pessoa segue os princípios bíblicos, teme a Deus, irmão, a nação prospera. Falando uma coisa muito importante. Por quê? Cada função tem a sua importância. Isso. O pastor tem a sua importância, o evangelista tem a sua importância, tem a sua função e a sua importância, bem como o cristão político tem a sua função e a sua importância. E eu vou usar aqui um texto bíblico. Olha só a importância de Pedro, a importância dos discípulos em levar a palavra de Deus. Em Pedro, que Jesus falou: tu me amas? Tu me amas? 3 vezes, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Olha a importância de Pedro. Aí veio uma outra importância. De quem? De um político. Quem pegou o corpo de Jesus e guardou no túmulo? José de Arimateia. Isso. Político da época. Né? Então, ele sendo político, o que ele fez? Ele teve acesso lugares a Herodes, a Pôncio Pilatos. Ele teve acesso a Pilatos. E ele foi lá e pediu o corpo de Jesus. Ele passa o bálsamo no corpo de Jesus, ele trata o corpo de Jesus, ele coloca o corpo de Jesus no túmulo, ele fecha o túmulo de Jesus. Então, eu vejo Deus colocando na Bíblia, evidenciando na Bíblia, o chamado de cada um, a sua função, a sua importância. Então, se eu fui chamado para ser um político, para garantir as leis, né, de uma sociedade, e sou cristão, eu jamais posso criticar um pastor, ou ser alguém que vai se levantar contra o pastor, e o pastor também não pode criticar aquele que foi chamado para ser um político, né? Seja um conselheiro para ele. Isso. Né? E até a gente falando muito desse assunto, né, das posições e do cumprimento de cada um, na palavra de Deus vai falar sobre que a igreja, no caso que nós, devemos rogar ao Senhor da Seara para que ele envie, né, esses ceifeiros. Então, a nossa missão como igreja, nossa missão aqui como podcast, é a gente trazer essa mensagem de conscientização para você, para cada um de nós. Você que deseja acompanhar um pouco dessa perseguição, você pode ir no canal do YouTube do Portas Abertas. Lá você vai ter vídeos, né, que falam dessa perseguição, e outros canais também. Posso agregar? Vamos fazer assim, vamos tentar colocar agora uma parte que está disponível na internet, um trecho dessa perseguição lá na China e lá na Nigéria. De repente a gente consegue colocar, né, aqui nesse momento.
Um alerta mundial sobre a repressão religiosa na China. Nas últimas semanas, mais de 30 pastores e líderes religiosos foram presos ou desapareceram. Um documento sigiloso obtido com exclusividade pelo Domingo Espetacular revela a prisão de outros 22 fiéis e as ações do Estado para impedir as práticas religiosas. Um país que quer controlar tudo, até a fé da população. A China supervisiona todas as igrejas e não autoriza o funcionamento de outras. O pastor Ezra Jimingri é o fundador da Zion, que não é reconhecida pelo Estado, mas está presente em mais de 40 cidades chinesas. Ele foi um dos 30 detidos por divulgar conteúdo religioso sem autorização do governo. Desde que o Partido Comunista assumiu o poder na China em 1949, o Estado se declarou oficialmente ateu e busca controlar todas as áreas, inclusive a crença da população. Nos últimos meses, uma nova onda de repressão à liberdade religiosa ganhou força. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. As reuniões agora só podem acontecer em aplicativos controlados pela administração estatal. Aí você tem o totalitarismo de Estado que enxerga na liberdade religiosa uma espécie de limitação do seu próprio poder. E nesse sentido, então, eles agem de uma maneira a coibir, a impedir essa expressão de fé, entendendo que de alguma maneira ela ameaça essa concentração de poder. O que acontece na China tem repercussão internacional. Igrejas e governos democráticos cobram explicações e alertam para o maior ataque à liberdade religiosa no país desde 2018, quando as autoridades fecharam as portas da Zion, confiscaram os bens e expulsaram os seguidores de escolas ou de seus empregos. O Domingo Espetacular teve acesso a um documento sigiloso enviado por redes religiosas dentro da China. A carta confirma. Um total de 22 pessoas foram detidas e dá outros detalhes. As casas de alguns pastores foram lacradas, seus pertences apreendidos ou confiscados, suas contas bancárias congeladas e a intervenção de seus advogados foi dificultada. A situação continua se agravando. O texto pede orações, ajuda financeira às famílias e descreve a pressão física e mental sobre os detidos. Um relato raro vindo diretamente de um dos alvos da repressão. Desde 2008, senti que a perseguição aos religiosos ficou mais forte. Chegaram a destruir igrejas e arrancar cruzes. Todos são vigiados. E quando se reúnem mais de 100 pessoas, as autoridades costumam agir com rigorosidade. Diz o missionário que hoje lidera uma igreja em Tóquio. Ele esteve na China em missões evangélicas. Por medo, não quer mostrar o rosto. Durante a entrevista, ele mostrou ao Domingo Espetacular um canal de comunicação usado por grupos cristãos chineses, o Jambolee Talks, que divulga sermões e relatos de igrejas perseguidas. Milhares de cristãos chineses estão sendo obrigados a orar em segredo, sem Bíblias impressas e sem líderes espirituais. Alguns já fugiram para outros países, como Coreia do Sul e Tailândia, ou regiões menos rigorosas, como Hong Kong. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado condenou as prisões. Numa rede social, Marco Rubio escreveu: "Pedimos a libertação imediata de todos os religiosos." É uma perseguição realmente que, se você disser que é cristão, você pode ser queimado, né? Você pode ser eliminado, né? A gente vai usar essa palavra, né? Mas voltando aqui para esse ponto que nós queremos passar essa mensagem, nós como igreja precisamos nos levantar, nos posicionar, orar ao Senhor para que envie ceifeiros para essa seara. E também aqui quero dar fazer uma breve menção do Descende. Tá vindo o Descende 2026. Procura você que quer saber mais informações. Serão 5 estádios no dia 31 de janeiro. E o motivo desse evento
é reunir pessoas que estão dispostas a cumprir o ID, a fazer missões. Na parte da Ásia, é onde existe a maior concentração ali, Ásia, África, a maior concentração de perseguição, é o maior número de pessoas que o evangelho ainda não chegou. Então a gente precisa se conscientizar disso e a gente precisa orar por esses povos não alcançados. Você que também deseja, se você for no Portas Abertas, se você tiver como ajudar missões que estão fazendo isso, sustentando um missionário, né, ajudando ali financeiramente, para que uma vida seja alcançada pelo poder do evangelho. E a gente também precisa orar por estratégias, né? Por estratégias, porque às vezes as pessoas que entram na Coreia do Norte, elas têm um versículo gravado aqui, aí elas vão lá, anotam no papel e entregam, porque não pode ter Bíblia, não pode entrar com Bíblia. Então, como é que as pessoas vão conhecer esse evangelho se ninguém for enviado? Como eles ouvirão? Né? Tem um versículo, uma passagem que fala ali. Então, nós precisamos, de alguma forma, com tecnologia, de alguma forma, a gente precisa se posicionar e fazer com que essa mensagem chegue o mais longe possível, porque o evangelho é vida. O evangelho significa boas novas. O evangelho significa que há jeito para a sua vida, para a nossa vida. E o evangelho aqui alcançou cada um de nós. Então, se nós estamos aqui hoje é porque há uma transformação. Então, que a gente possa ficar bem consciente referente a isso. Então, nosso trabalho aqui é fazer esse alerta e é orar a Deus, pedir estratégias a Deus para que essa perseguição, nessa perseguição se tenha estratégias para levar o nome e a presença de Cristo. É interessante que agora a gente falando sobre a liberdade que temos, né? E a gente precisa aproveitar porque o Brasil tem uma promessa, né? O pastor Hernani Santos, ele conta um relato, né, que ele vivenciou. Ele faz parte de um grupo ali no WhatsApp de pastores do mundo inteiro. E eles se reúnem para orar e saber a direção de Deus. E certa vez eles se reuniram em um só lugar, ele não pôde estar, mas ele sabia dessa reunião. E eles se reuniram para saber o que Deus queria falar, a direção de Deus. E eles oravam por fogo, eles oravam por avivamento, eles oravam por um reacender desta chama. E lá nessa reunião, o que eles fazem? A ordem é, se Deus falou com você, Deus vai confirmar com outra pessoa. Então você escreve o que Deus falou num papel, sem falar para outra pessoa, a pessoa também vai ter que escrever, e tem que ser a mesma coisa. E lá eles se reuniram, são mais de 300 pastores, e eles oravam e Deus não falava nada. Daqui a pouco, depois de muita oração, Deus fala com uma pessoa. E ele escreve no papel, leva lá na frente e deixa o papel lá. E eles continuaram orando e Deus começou a falar. E ele escrevia no papel e levava lá. E outro escrevia no papel e levava lá. Aí eles pegaram os papéis. Estava escrito Brasil. Então, assim, a gente vem falando há muitos anos. Eu cresci ouvindo isso. O Brasil é um celeiro de pregadores, de missionários, de obreiros. E eu creio que isso vai acontecer nos nossos tempos, nos nossos dias de agora. Eu creio, Gisele. Eu creio porque nós está sendo derramado muita palavra, muita revelação das Escrituras, sabe? De um nível assim que a gente vê a unção do Espírito Santo, sabe? Muito forte. E agora é um tempo, nós se recarregamos. Esse que tá vindo aqui. Aleluia. A gente tá indo para uma guerra. E para uma guerra, antes você se reúne, o teu agrupamento, faz os recrutas, tu chamas eles, e ali tu dá instruções. Existe um comandante, existe um general que está passando informações, dizendo assim, ó, se capacita, exerça o teu físico, para que você esteja bem, com fôlego, com resistência. Use uma farda, que essa farda vai representar o exército. Use armamentos certos. Em uma guerra, tem combates que você vai usar uma pistola. Você vê aí fora, eles
né, brigando, vê com metralhadoras, fuzil, mas vai chegar um momento que vai ter um tanque e o fuzil não vai fazer efeito a metralhadora. Aí é guerra de tanque. Vai ter um momento que não vai ter mais um problema de tanque, vai vir aeronaves, caças. Sabe o que quer dizer isso? Deus está trazendo os homens aqui no Brasil como fosse um lugar, como você falou, celeiro, que Deus está dando as instruções, ferramentas para as pessoas, para que agora eles entendam o general como Cristo. Você usou a farda do Evangelho, você tem as ferramentas que é os dons, que você tem uma palavra, ide, avance contra o inimigo. O que é o inimigo? O inimigo não é o meu irmão, não. O meu inimigo são a potestade, são demônios que estão influenciando a mente dessas pessoas. E nós vamos com toda a autoridade do céu, uma autoridade do evangelho, uma autoridade com dons que pessoas vão usar, Romário, vai falar assim, vai para todas as nações e carregarão nesse lugar que às vezes está perseguindo, chegará a um ponto de um nível de tocar em pessoas, que aquela pessoa que tiver com uma arma para matar ele pode ser tocada, porque ele entendeu o nível que ele não é sobre a pessoa, mas é o nível do espiritual que está acontecendo naquele lugar. Ele vai com uma palavra de comando, de autoridade, sabe? Eu creio nisso, irmão. Eu creio, você já viu cada relato na internet que a pessoa foi assaltar com a arma e na hora de atirar a pessoa levantou a mão e começou a orar e a arma não funcionou mais, sabe? Então, mas nós entendemos que tudo isso, em meio a todo esse avivamento, eu creio que vai ter, mas vai ter perseguição, vai ter luta, porque o inimigo não vai desistir, cara. Ele vai até o final, ele sabe que ele já está condenado, então ele vai lutar até as suas últimas ferramentas, o último tempo, que na verdade ele tem as suas ferramentas. E como nós estamos no tempo do fim, cada dia mais se aproxima, cada dia mais o inimigo sabe qual é o fim dele, e aí eu também quero fazer menção aqui da história de Saulo, porque Saulo achava que estava servindo a Deus perseguindo os cristãos, então ele matava cristão. Olha. Só que daí de repente quando ele tem um encontro com Cristo, com esse evangelho, que é o que nós estamos querendo passar essa mensagem, ele tem exatamente uma transformação, porque ele conhece o Cristo. Então o que nós precisamos fazer? Orar, primeiramente. O que você pode fazer? Orar a Deus pedindo estratégia, porque às vezes o vizinho do teu lado vai ser a missão. Às vezes é aquela pessoa do teu trabalho que vai ser a missão. Porque às vezes a gente quer evangelizar um povo que a gente não conhece. Mas a Bíblia diz pra gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Mas pegando esse gancho de Paulo, que eu acho fantástico, assim, o que é poderoso nas Escrituras e é poderoso o que Deus faz no reino do Espírito, porque Saulo, em determinado momento, conhece Cristo, passa a ser Paulo, e aí ele está orando para ir viajar para uma determinada nação, e ele fala que ele é impedido por Deus de ir. Por quê? Porque tinha um outro lugar que ele precisava chegar, e quando eles queriam matar Paulo, Deus dava estratégia de descer pelo cesto, pelo muro. Para quê? Para que essa missão continuasse. Isso. Então a gente precisa ter uma vida alinhada com Deus, com o Espírito Santo. Por quê? Porque a gente vai estar no meio desses lugares perigosos, só que a gente precisa ter o Espírito conosco para ele nos dar essas estratégias de como fazer. Porque eu sei que tem coração de muita gente que está aqui, que ama Jesus, que se pergunta como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso evangelizar? Como é que eu posso ganhar pessoas? Comece orando, comece a pedir ao seu coração. Peça uma nação a Deus aí no seu coração. Comece a pedir a Deus, porque pode ser que você vai receber uma bandeira de uma nação e você vai começar a orar por esse país. Comece a estudar a língua desse país. Comece a buscar a Deus estratégias, porque lá na Nigéria a gente vê os muçulmanos matando os cristãos. Mas se esses muçulmanos começarem a ter encontro com Cristo, como tiveram agora na faixa de Gaza, nessa última guerra, que numa noite, quando a igreja começou a orar, 200 pessoas, Deus se revelou em sonho para elas. E elas acordaram querendo Cristo. Então, Jesus é muito mais do que uma mensagem. O evangelho é muito mais do que letra, é sobre o poder de Jesus. Então, que a gente possa continuar orando por essas estratégias, para que Deus nos faça ganhadores de almas aqui nessa terra. É igual o exército, né? Trazendo de novo as batalhas. O exército lá, quando ele sabe que ele está longe de tem uma liderança, mas eles estão passando um rádio. Ele sempre tem um rádiozinho aqui, ó. O que é? Daí ele fala, tá aqui, ó, vai pra direita, o inimigo tá lá. Ah, eu não tô vendo, mas pode ir pra direita. Estão passando um radinho. O que é esse radinho nosso? Esse é o nosso contato com o Espírito Santo. Nunca perca. Aleluia. Esse é um contato que o inimigo não vai conseguir interferir na tua ligação. É só se manter sempre na estação certa.
Isso. Quando você ligar a estação certa com o Espírito, irmão, você vai ter às vezes melhores estratégias, porque ele que sabe, é ele que nos conduz. Não queira conduzir o Espírito, deixa o Espírito te conduzir, sabe? Porque tem muitas pessoas que quer fazer para mostrar que faz. E outras, só dela ser, ela já está fazendo. É a intenção do seu coração. A intenção de ajudar uma pessoa, sabe? Eu vejo assim, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Tem situações que você anuncia, mostram para que as pessoas olhem como exemplos, né? Jesus, ele fazia muito isso, ele curava, ele fazia, não fala que fui eu, né? Fica lá, né? Às vezes ele ficava assim, aí ele ia pros montes orar, ele ficava no secreto, né? Mas por quê? As pessoas iam lá divulgar do mesmo jeito. As pessoas iam lá e falavam, o Mário, né, tocou sobre mim, eu vou lá e vou falar dele, cara. Não tem como dizer, Deus usou a vida dele, sabe? Então, porque ele só estava sendo aquilo que Deus chamou para ele ser. Nesses dias nós precisamos só ser, cara. Né? Porque a figueira, que é uma parábola que Jesus ele vai falando ali em João, eu sou a videira, né? Verdadeira. Vocês são os meus ramos. Então, se nós estamos no ramo e vai gerar um fruto, quem está interligado no ramo até o pé da árvore, né? Então, eu até comentei numa oração lá na igreja, eu falei assim, gente, vocês perceberam que o que chama atenção é o fruto ou é a árvore, mas nunca o ramo, nunca o galinho? O galho somos nós, cara. Então, Deus está nos dando um exemplo. Nós só estamos interligados nele. Quem tem que aparecer é os frutos e a árvore, a vida dele, que é Jesus. Sabe? Então, nós só estamos interligados. E se nós não estamos gerando fruto, talvez se você está alinhado é porque não deu a estação ainda. Ainda virá a estação sua. Mas se não está gerando fruto, e está gerando um fruto diferente, um fogo estranho, cuida. Porque é obrigatoriamente, se você está ligado na videira verdadeira, automaticamente você vai gerar os frutos dele. Aí você nos obriga a entrar numa profundidade que, se deixar, a gente vai 4 horas de podcast. Porque assim, você fala sobre a pessoa ser, e ela sendo, é uma consequência o fazer. Isso. É uma consequência o gerar frutos dignos de arrependimento. Ela está interligada em Cristo, ela está ligada em Cristo. Aquilo que Jeremias viveu. Ele estava, aquela chama, ele estava no fogo, ele estava literalmente queimando. E quando ele pensou em desistir, quando ele pensou em parar, porque ele estava sofrendo uma perseguição. Jeremias foi jogado na cisterna quantas vezes? Ele estava reclamando ali no capítulo 30, se não me falha a memória, e ele estava reclamando sobre a perseguição, sobre aquele momento que ele fala e eles não ouvem, eles não acreditam, eles querem levantar, eles levantam até outro profeta para profetizar contra o próprio Jeremias, e Jeremias está acabado, ele está reclamando, e Deus pega e fala assim, quer saber de uma coisa? Teu pai, tua mãe, tua família também te rejeitam. Não é só os de fora, os da casa também. Uhum. Aí ele pega e quer desistir. Ele pega e fala que vai parar de profetizar, vai parar de fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. E ele diz, mas a tua palavra me arde nos ossos, queima nos ossos. Ele está tão ligado nessa palavra, ele está tão ligado em Deus, que quando ele pensou em desistir, o próprio Deus, estando nele e ele estando em Deus, não deixou ele desistir. É verdade. Mas a tua palavra me arde nos ossos. E não deixa eu desistir. Amém. E só para me encerrar, meu, é forte isso aí. Só para me encerrar na questão do ser. Hoje mesmo eu estava conversando com os jovens. Deus me deu uma experiência, irmão, num copo de café. Olha só como é que Deus ele nos prova nos pequenos detalhes. Vai eu e minha esposa, nós vamos tomar um café numa padaria. E ela pegou um pão com bolinho delicioso, nossa, muito bom. E aí eu pedi, tem 3 níveis de café, o menor, o médio e o maior. E eu pedi o menor. Quando chega na minha mesa, o rapaz ele traz um copo médio. E aí eu falei, não, mas eu pedi o menor. Ele, foi erro meu, tal, mas fica por esse aqui, tá? Foi erro meu, fica com esse, ele cobra o menor. E aí eu falei, tá bom. Mas eu já cutuquei a minha esposa e falei, tá errado. Porque alguém vai tomar um prejuízo. Mesmo, podia ser uma benção de Deus. Deus não estava falando que é uma benção, Deus estava me provando como eu ia me comportar com aquela situação. Na hora de pagar, eu vou lá e dou o tique.
Aí a mulher ia cobrar o café menor. Só que eu consumi um café médio. Nos pequenos detalhes. Daí eu falei, olha, cobra o médio, porque eu consumi o médio. Veio um café errado. Daí ela cobrou o médio. Aí na saída, tá vendo? Isso foi só uma prova contigo. É nos pequenos detalhes que você vai sendo. Porque a pessoa que te cobrou no caixa, ela vai olhar e falar assim, cara, ele podia muito bem ter pagado o menor e consumido o gasto. E quem teria que ter o prejuízo? A própria cafeteria. A gente tá falando em números pequenos, mas não importa. Fosse fiel no pouco, então no muito te colocarei. Então sobre essas coisinhas de você ser, sabe, nos pequenos detalhes, aí que vai manifestar a videira, porque nós só estamos ligados, aí o fruto tá gerando, tá entendendo? A exemplo disso, o episódio passado, que a Dara explica muito bem. Ela fala que o melhor do evangelho, a maravilha do evangelho, não é as bênçãos, é a pessoa transformada e justa que ela se torna. Isso. Essa é a maravilha do evangelho. Mentia, não mente mais, rouba, não rouba mais, quer tirar vantagem de tudo, agora quer ser justo em tudo, no pequeno, no grande detalhe, sabe? E aí que me quebra. Como que as pessoas ainda não entram na cabeça que é perseguir uma pessoa que faz isso, irmão? A pessoa que quer ser honesta, justa, através do intermédio de Jesus Cristo. Bota na cabecinha dessas pessoas. Tenta entender comigo, irmão. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue perseguir alguém que tá fazendo bem, cara. Por causa do nome de Jesus, como você falou, né? Aí, uma coisa que o Gustavo falou. Por que pode falar no nome de Deus, mas não pode falar no nome de Jesus? Porque eles relativizaram o nome de Deus. Lá na Índia, tem um Deus que é vaca. Lá na Buda é Deus para muitas pessoas, né? Outros países têm uma estátua, é Deus. Sim. Então, tem muitos deuses que as pessoas... Cada um tem o seu Deus. Agora, me diga Jesus. Me diz se lá na Índia tem algum Jesus. Me diga. Não tem. Assim, vai ter os falsos cristos, né? Mas a gente sabe que a perseguição vem por causa do único Cristo, único Jesus. Esse nome é poderoso, por isso que ele fala assim, vão em meu nome. Porque no mundo já existe vários nomes. No mundo há várias situações. Existe, como eu falei, feiticeiro, existe obras contrárias, existe, mano, porque lá no deserto Moisés chegou com um cajado, os feiticeiros fizeram a cobra também. Existia magia. Mas aí vamos supor, aí vem Moisés com autoridade, eu venho no eu sou, que seria o quê? Eu venho no nome de Jesus, cara. Ele tá ali trazendo pros dias de hoje, vamos trazer, porque ele vem no nome de Jesus, aí tudo tem que se submeter, porque o poder foi dado a ele, porque ele venceu na cruz do Calvário. Então, qualquer maldade, irmão, não tenha medo. O nome de Jesus há poder, nesse nome há poder. Ele está sobre todo nome, não há mais nome. Por isso que ele fala, vão em meu nome, gente. Quando você for através de um demônio, qualquer coisa, situação, é o nome de Jesus. E eles têm que olhar para o nome de Jesus e se submeter, porque esse nome tem poder. Porque aí, jaz aí no mundo, existem vários nomes, que até tem um poder, que foi até permissão de Deus. Tudo é permissão. Mas aí existe um nome que está sobre todo o nome. E que tem poder em todas as coisas. O Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Já indo, se encaminhando já aqui pros finalmente. Pegando esse gancho, né? E até tudo que a gente tem falado aqui das estratégias, da perseguição, do poder, da autoridade. A gente vê o quão é necessário a igreja também depender de Jesus, conhecer Jesus, porque a Bíblia, se a gente lê o livro de Atos, a gente lê os evangelhos, a gente vai ver que o poder de Deus é que fazia a diferença, né? Eram as pessoas que elas, em vez de o ser, ter e fazer, primeiro elas eram gerados por Deus na oração para ser, e então elas podiam ir. Ide por todo mundo, fazer discípulos, mas esperai, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque se tem algo que muda a vida de uma pessoa, é quando ela tem um encontro real com o poder de Deus, com o sobrenatural de Deus. Então essas pessoas que hoje estão nos campos, África,
Ásia, Deus tem dado muitas visões para essas pessoas, Deus tem dado experiências, Deus tem falado com eles. Por quê? Porque Deus dá as estratégias para eles não serem derrotados nessa guerra. Então o nosso papel aqui, primeiro de tudo, é orar, é ser orado, é ser gerado, melhor dizendo, na oração, é ser gerado na palavra de Deus, conhecendo os mistérios e sabendo que essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra eficaz e que essa palavra fala de uma pessoa que ressuscitou dos mortos, né? E esse poder continua até hoje, esse poder não parou. E é esse poder que pode transformar a vida de cada uma que está indo para os campos, para as missões. E nós queremos pedir a você que ore a Deus, peça a Deus compaixão pelas pessoas. A Bíblia diz que Jesus falava, muitas passagens a gente vai ver, e Jesus tinha íntima compaixão daquela pessoa, então ele orava, e aí a pessoa era curada. Compaixão é pegar a miséria do outro e colocar dentro do seu coração. Nós temos feito isso, ou nós temos nos tornado um povo orgulhoso, porque a gente está salvo, porque a gente tem uma igreja, ar-condicionado, cadeira, boas, confortáveis, mas que nós possamos começar a orar, dizer: Deus, o que o Senhor quer de nós? Gera no Senhor pela oração, gera em nós o poder, o fogo e coloca em nós compaixão pelo perdido, porque Gustavo, Gesiel e cada um que nos escuta, sem a paixão por Cristo, sem o amor por Cristo, a gente não vai conseguir evangelizar essas pessoas, e sem o Espírito Santo, sem o poder dele, não tem transformação. A gente precisa do Espírito Santo, a gente precisa ser gerado nele para poder fazer essa grande obra. Exatamente. A derrota dessas pessoas que a gente vai falar, a pessoa morreu, cadê? Cadê teu Deus para te livrar agora da morte? A derrota, sabe, de uma pessoa, de um cristão, não é quando ele morre. É se ele morre sem a presença de Deus. Aí é a verdadeira derrota. Porque se ele morre ali em Cristo, querido, ele tá com uma vitória ou aguardando, e o sangue daquela pessoa tá clamando por justiça, e virá esta justiça, sabe? E o poder que o Romário falou, ele vem, irmão, para quebrar todo o jugo. Jesus, quando ele aparece, por que eu fiz essa pergunta? O que fez os discípulos seguirem a Cristo? O que fez a multidão a seguir a Jesus? Porque ele estava ali. Foi a manifestação do poder. Quando os sinais começaram a ser operados, a manifestação do poder dele ser tocado nas pessoas, as pessoas começaram, quem é esse? Aí as pessoas seguiam, ele chegava num ponto e parava, agora assim, agora eu vou começar bem-aventurados. Ele começava a ensinar. E as pessoas, eram palavras duras. E alguns já se recusavam, voltavam, mas muitos permaneceram, porque viram que o poder de Deus se manifestou naqueles dias. E o que nós precisamos nos dias de hoje? Presença do Espírito Santo, mas que vem revestido de poder para fazer o ID. Aí sim as pessoas vão olhar. Não é simplesmente mais uma letra, mas essas letras que estão aqui se tornam palavras com poder, que poder de libertação, poder de autoridade, de restauração, de todas as áreas. E é assim que eu creio, na revestido poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Uma coisa que me marcou essa semana, e talvez seja uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi. E também, engraçado que eu falo mais extraordinária, mas ao mesmo tempo, uma das cenas mais tristes que eu vi, que foi aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro. Só que Deus avisou antes, através de uma profecia, não sei se vocês chegaram a ver, numa conferência do CIS, acho que é CIS que fala, é uma conferência profética, lá do pastor Pedro Medina, e ali Deus usou um americano. E eu assisti essa pregação onde ele profetizou sobre o Rio de Janeiro. E lá, há 4 meses atrás, ou 5 meses atrás, ele fala sobre o que Deus iria fazer no Rio de Janeiro. Ele cita as facções de uma forma muito clara. Até essa ideia a gente vai colocar aqui para vocês verem agora. Então, nesse vídeo, a gente vê o pastor profetizando, citando o Rio de Janeiro, citando as facções e falando que Deus está resgatando, porque o Rio de Janeiro é de Jesus, é do Senhor. Eu creio. E a gente fica maravilhado por causa dessa profecia tão precisa, e aí a gente vê a cena daqueles jovens, porque se você for ver, a maioria jovens,
Isso. Jovens que tinham, assim, uma vida inteira pela frente. E uma coisa que a gente comentou, porque quando aconteceu isso no Rio de Janeiro, acredito que toda a família parou um tempo para comentar um pouco sobre, né? E uma das coisas que eu falei é que, olha, eu posso até estar errado, mas eu acredito que não. Todos ali ouviram falar de Jesus. Todos que morreram ali, eles ouviram falar de Jesus. Se não, ainda for filhos de crente. Isso. A maioria geralmente A são. maioria, né? Então, eu creio que Deus está fazendo algo sobre o Brasil que vai tornar essa liberdade uma oportunidade É. de fazer esse evangelho ser alcançado nas vielas, nas favelas, Isso. nos lugares que ainda não foi. Porque se você vê ali a Rocinha, se você vê ali as favelas, cara, é muito difícil. É muito difícil. E é uma grande concentração de população, né, naqueles locais, né? Então, eu acredito que Deus está nos despertando, abrindo o caminho para que esse evangelho seja pregado. E para eu concluir, quem Deus quer usar? Deus quer me usar, Deus quer usar o Romário, Deus quer usar você e Deus quer usar você que está ali. Não sei como, cada um tem uma chamada e Deus quer usar cada um numa função, de alguma forma, né? Hoje, Deus está nos usando aqui, né, Romário? Nessa mesa, através desse canal, desse podcast, e Deus, ele tem os seus meios, não é verdade? É verdade. É muito, muito forte, irmão, porque essa pessoa, talvez nós tornamos uma pessoa de ativadoras. Você está aqui mostrando, o Espírito Santo está trazendo uma palavra para que você ative essa pessoa que está assistindo. E ela incendeia, o Espírito Santo começa a usar ela sai ali com desejo, ela começa a orar, e ela sai de casa e no menos ela espera, porque a gente não é muito... A gente vai, eu vou sair agora para fazer isso. Não, automaticamente Deus prepara um ambiente ali, um lugar, e é exclusivamente aquela pessoa, sabe? Então esse momento, o momento de você ser ativado, para você fluir naquilo que Deus te chamou para fazer, sabe? E eu vejo, né, falando ali dessas pessoas que morreram, perderam suas vidas, elas procuraram uma escolha, tiveram oportunidades. Vários. Quantas, né, pessoas que fizeram outras mães chorarem pelas atitudes, né, que o inimigo influenciou e elas tomaram conta por si própria. Né? A tristeza das mães que perderam porque estavam provavelmente orando para que saísse daquele lugar, mas foi uma escolha que eles fizeram, né? E triste, foram almas que perderam, né? Às vezes sem Jesus ali, e é triste, cara. Aí é a guerra perdida deles, sabe? Que estão ali para combater a criminalidade, para manterem a paz, né? E perder sua vida, família, com criança em casa que nunca mais vão ver seus pais, para dar a vida para uma pessoa, para a população, né? Então fica, né, da minha parte, né, essa questão sobre a vida dos policiais que, né, que perderam ali em batalha, né, lutando contra a criminalidade. E a gente tem que se posicionar, irmão. E são situações que, se nós entramos com um evangelho, com situações, representando lá no início da nossa conversa, com representações lá na frente, irmão, o medo refreia o pecado. Pode ter certeza, o medo refreia o pecado. Você vai em lugares, não que ele acabe de fato, mas você vai em lugares, por exemplo, acho que é a Indonésia, que o tráfico, lá se for pega, a pessoa não tem fiança não, é morte. Aí você vê o índice de droga lá, como é que é, sabe? Porque é afrouxamento de leis, as pessoas se aproveitam disso. Há um comodismo e as pessoas se aproveitam do comodismo, sabe? Então essa liberdade, então assim, irmão, são coisas que a gente tem que se posicionar nos lugares onde você está, lá na tua casa, sabe? Ser um exemplo que as pessoas vão olhar e vão dizer assim, não, ele realmente serve a Deus, serve a Jesus. Olha a conduta dele em casa, olha a conduta dele no trabalho. Aí as pessoas vão falar, cara, eu quero viver o que você vive também. Agora é difícil, quando a pessoa não vive o evangelho, só fala de boca, mas em casa tá totalmente bagunçado. Aí a pessoa vai falar assim, eu não quero ser um cristão igual você. Seguir esse Jesus que não transforma a vida mesmo, você só fala. Então só é letra, mas não é um poder na palavra. Por isso a importância de a gente orar, né, e não desistir, né? Hoje pela manhã, ainda conversando com uma pessoa, eu falei assim para ela, ô irmã, que bênção ver o teu filho hoje aqui, né? Nós estava junto lá hoje no café de pastores, e o filho dela foi preso,
né, tráfico de drogas, e hoje ele é um pastor, ele é uma pessoa restaurada, ele conheceu a Cristo. E por que eu tô falando isso? É a importância da oração, de ter uma mãe que ora, porque nós estamos falando de perseguição religiosa. Então, se nós estamos falando de um lugar onde não tem oração, essa perseguição vai estar muito maior. Porque a perseguição ela é religiosa no mundo físico, é um matando o outro, mas ela é uma perseguição religiosa no mundo do espírito. Total. Então, se o evangelho não chega, o mal prospera. Onde o evangelho não é anunciado, esse mal é pregado, né? Acontece isso. E essa irmã falou assim, muitas vezes me disseram para desistir do meu filho. Porque ele não tem mais jeito, porque ele é um drogado, ele é um perdido mesmo, mas ela continuou perseverando e hoje ela está colhendo os frutos. Então nós precisamos gerar isso pela oração para que a gente tenha os frutos para colher, né? Você que tem uma pessoa da sua família que está nas drogas, você que tem uma pessoa que não quer saber de Jesus hoje, mesmo dentro do nosso país aqui, com tantas oportunidades, continue perseverando na oração, continue buscando a Deus estratégias e deseje ser transformado pelo Senhor. E até um testemunho que me lembra agora, Gisiel e Gustavo, não sei se vocês lembram do Paulo Canuto, ele estava para fazer um assalto no morro lá, porque ele era dessa turma ali dos assaltos da droga, né? E a mãe dele orava por ele. E ele conta que o Jesus da mãe dele apareceu lá no morro, onde ele estava. Então, o poder da oração, Jesus chegou naquela vida, ele desistiu de fazer o que fazia e hoje também é um pastor, já ganhou muitas vidas para Jesus. Então, essa é a importância da gente continuar, né? E até nós falando de perseguição religiosa, de China, de Nigéria, tem uma experiência, Gustavo, que me veio aqui agora, assim, lembrando essas histórias que a gente escuta, porque às vezes a gente pensa que na hora de perseguir, de negar, que a gente tem que largar Jesus, né? E uma vez os maltratadores, vamos dizer assim, as pessoas prenderam uma família, pai, mãe e filhos. E então eles separaram o pai, deixaram o pai, e o guarda dizia assim, negue Jesus e você terá a sua família viva. E eles pegaram a mãe e as crianças e colocaram numa cova. E falaram, se você negar Jesus, a gente solta eles. Se você não negar Jesus, vai morrer aqui na frente, na tua frente. E ele não negou. E o filho dizia assim pra mãe, mãe, nega Jesus, mãe. Nega Jesus, mãe. E a mãe disse, não, filho. Não, filha, nós já nós vamos estar com ele, não negue ele. Nossa, forte. Então aquilo ali ficou marcado, porque ninguém negou Jesus. Por quê? Porque se você negar, você não está com ele. Isso. Mas quando você decide sofrer, e até vários versículos que dizem, eu quero conhecer a Cristo, ser participante dos seus sofrimentos, para que um dia eu venha ressuscitar com ele. Aleluia. Em vida. Meu Deus. Muito forte, irmão. Eu dei um testemunho, né, também, pegando um gancho seu ali. Essa semana passada, eu conversando com meu pai tá lá em Mato Grosso, e algumas situações, né, que aconteceu com ele, e eu fiquei muito feliz porque ele começou a falar de Cristo. Glória a Deus. De pedindo perdão, reconhecendo seus erros, sabe, confessando. E isso me alegrou porque a gente vê que é um fruto de oração da minha mãe, um fruto de oração da minha irmã, que a gente tem orado por ele, sabe? Mesmo ele longe, mesmo ele assim que não pode sair de lá. E Deus preparou aquele tempo, mesmo nas coisas difíceis, mas colocou pessoas certas para estar cuidando dele, sabe? E eu creio que ele vai estar vendo esse podcast, e eu estou muito feliz por ele. E o que Deus tem na tua vida, meu pai, só o começo. Que a obra ainda é grande, tem muitas cicatrizes na nossa vida, que é para contar das histórias passadas, o que você fez, o que deixou, o que você tomou por caminhos. Mas tenha certeza, eu vou te ver muito ainda tocando em pessoas sendo transformadas. Eu creio nisso. Porque se ainda está vivo até hoje, é porque Deus tem um propósito ainda. E eu fiquei muito feliz, eu tô muito feliz por ele. Eu amo a vida dele, sabe? Parece que não, mas a gente tá longe, porque ele não pode ser, para os irmãos não sabem, ele tá preso, né? Ele não pode sair de lá. Mas a hora que a justiça tem que ser feita. Você errou? Cumpra.
seja honesto, seja justo. Aí quando você agora já pode estar preso, mas dentro já está livre. Isso é a melhor coisa. Pior daquele que está livre, mas está preso dentro. Que ele está preso em amarra, preso em problemas, preso, sabe, espiritualmente, em vícios, e não consegue uma liberdade. E eu fico muito feliz por a vida dele, sabe? Eu quero, assim, orar para que nós nunca venhamos passar por esse tipo de perseguição, Romário. Amém. Esse tipo de desafio. É como o Romário contou aqui sobre esse pai, né? Sobre essa mãe. E aí o Romário falava e eu lembrei de uma história, até pesquisei aqui o nome dela, mas eu não consegui achar. Mas existiu uma perseguição há alguns anos atrás, lá no ano 1700, e uma senhora cristã, que foi pega porque era cristã, e o carrasco dela pegou, colocou ela na forca, e ela olhou para o carrasco dela e disse: viva, eu te vencerei, e morta, vencer-te-ei ainda mais. Então, quando eu li esse trecho da história dessa mulher, cara, que nunca mais esqueci. Porque eu espero nunca precisar passar por isso, mas as pessoas que passaram, ela tem muito o meu respeito, porque eu começo a pensar e olhar para mim, meu Deus, será que eu teria essa coragem? Uhum. Será que eu faria como essa mãe, ou eu ficaria apavorado tentando fugir, só pensando na minha vida? Sabe? Sim. É muito difícil muito uma difícil. situação como essa. Eu estava falando com um grupo de amigos que a gente tem, que a gente se reúne toda quinta-feira, que é o nosso GC, né? Uhum. E o que a gente falava ali era: será que eu amo mesmo a Deus? Será que eu amo de verdade o Senhor? Que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Será que eu amo a Deus acima da minha esposa, acima da minha filha? Será que eu amo a Deus acima dos meus negócios, acima dos nossos sonhos? É bom parar para pensar nisso. É bom a gente avaliar a nossa vida e será que eu não estou colocando os meus objetivos acima de Deus ao ponto de amar mais as coisas do que a Deus? Isso. Foi igual, acho que foi no outro podcast eu falei sobre essa visão de Paulo e Silas estavam ali, né? Acho que quando ele estava lá no presídio, assim, eu simbolizando eles, né? A adoração que eles estavam fazendo, né? Ali. Qual a adoração que nós iríamos fazer? Será que é uma adoração por libertação do cativeiro, do presídio? Ou uma adoração porque você está indo encontrar o teu próprio Deus, né? Numa morte, né? E até sobre perseguição me traz novamente, acho que eu já deve ter comentado sobre isso aqui, que eu via literalmente uma pessoa amarrado num poste, na época que era da perseguição romana sobre os cristãos, e nessa praça eu via numa escuridão assim, vinha um soldado romano e colocava um fogo pelos pés, começava a queimar embaixo, porque aí o fogo ia subindo lentamente, e a pessoa viva, e a pessoa gritava, só que ela gritava de uma forma assim, dizia assim: você pode queimar o meu corpo, mas a minha alma não queimará no inferno, sabe? Eu vi essa frase, essa pessoa dizendo assim, então foi algo que marcou muito, assim, a experiência que Deus concedeu, assim, sabe, pra mim. Eu fiquei, meu Deus, se fosse eu, sabe? Será que eu teria a mesma ousadia? É igual que você questiona, será que nós amamos de fato Deus? E é nas provações que a gente vai vendo se nós amamos a Deus, sabe? Só uma correção aqui, eu não li a história dela. Na verdade, foi uma aula do pastor Hernani Dias Lopes, a história da igreja. E até a gente lendo Atos 7, né, a história de Estevão, uma das coisas que me chama a atenção é que diz que ele era cheio do Espírito Santo. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem essa graça de Deus e assim, não dá para acreditar, humanamente falando, que ela vai negar Jesus. Por quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Então, Estevão tá ali ajoelhado, quem quiser pode ler Atos 7, e eles começam a apedrejá-lo. E ele começa a dizer: eu vejo os céus abertos, o Pai e o Filho ao lado do Pai. Então, chega nessa hora, eu creio assim que Deus dá uma graça para a pessoa
Porque se tu é cheio do Espírito Santo, há poder, há sinal, há visão, há força para passar por esses processos. Então, as pessoas hoje que têm sofrido, que perderam seus entes por causa da perseguição religiosa, quantos pais de família hoje estão na cadeia? Quantos pais, quantas crianças hoje lá nos países perderam seus pais mortos? Né? E eu creio que só mesmo o consolo do Espírito Santo, só a graça de Deus na vida deles, né? Porque... E só para falar do Estevão, para não fugir ali, e ainda ele fala assim, não imputes a eles este pecado. Exato. Estevão teve a revelação que a nossa guerra não é contra a carne, antes de Paulo, que estava ali como Saulo. Ele viu que não era sobre as pessoas, era sobre o que estava por trás dela. Mas o foco dele foi um Cristo, né? E os céus abertos, né? Então não impute a eles este pecado. É muito forte. Será que ele leu o Evangelho de Mateus, de Lucas, de João? Meu Marcos? Deus. Porque foi a mesma coisa que Jesus falou na cruz. Teve a revelação total. Perdoe porque não sabe o que faz. Ele seguiu o mestre, né? Mas por isso, é esse passo de tu ser cheio do Espírito Santo, que daí tu começa a fazer as mesmas obras que Cristo fazia, porque Cristo fazia no Espírito Santo. Isso. Né? Então tem essa chave aí, né? Então, se encaminhando para o fim, nós queremos agradecer desde já você que chegou até aqui, você que tem uma chama no seu coração por fazer algo a Deus, mães, pais que nos assistem, enviem seus filhos ou falem para eles dessa mensagem. Você pode procurar mais sobre o Dunamis, que tem uma escola missionária. Você pode procurar sobre a Jocum, que tem também missões. Você pode procurar pelo Jesus Cop School. Então, existem muitos lugares nesse país que está preparando homens e mulheres de Deus para ser enviado para esses lugares onde o evangelho não tem chegado. Então, que a gente possa ser despertado mesmo por Deus a estar colocando as nossas vidas, a nossa família, para que o evangelho chegue mais adiante. Então, nós queremos desde já agradecer ao Gustavo por mais essa participação e deixar tuas considerações finais aí, uma mensagem para o povo que nos escuta, as pessoas amadas que nos escutam. Amém. Eu agradeço a Deus, né, de fato, de novo, agradeço ao Espírito Santo, o que Jesus fez por nós, né, e sou privilegiado a ser um cooperador do Evangelho. Glória a Deus. Eu sinto, assim, um privilégio fazer parte do corpo de Cristo, sabe? Saber que Deus olhou para um barrinho tão ruim e falou assim, cara, eu vou pegar esse barrinho aqui, né, dar uma tratada nele. Ele tem tratado, ele tem cuidado, a gente tem sido moldado e eu sou muito feliz, sabe? Agradeço de novo do fundo do meu coração a oportunidade de estar com vocês. Eu sinto em casa aqui. Glória a Deus. Sabe, eu me sinto tão à vontade, meu Deus, eu sinto tão em casa, né, como pessoas, homens de Deus. Então, fico muito feliz pelo convite. E você que está em casa, você que está até agora, né, assistindo, como foi tudo falado, você tem um propósito. Se você entregou a vida a Jesus, a tua vida não te pertence mais. Agora a vida é dele. Se você morreu para este mundo, uma nova criatura você se tornou. E um propósito está te esperando, você cumprir essa promessa. Então comece, talvez hoje seja o primeiro dia que você possa sair e fazer uma oração. Senhor, qual é o meu chamado? O que o Senhor tem comigo? Comece, porque Ele vai começar a dar uma diretriz para você. E tem pessoas que estão aguardando pelo menos um abraço seu. Talvez alguém da tua família, talvez alguém do teu trabalho, que você dizer assim, bom dia, tudo bem com você? E a pessoa vai lá, tudo bem, e você só olhar para ela e dizer assim, tá tudo bem mesmo? E você começar a liberar uma palavra simplesmente. Não é você que vai liberar. Se você já entregou a vida a Cristo, é Cristo que controla. É Ele que vai liberar essa palavra para você. Então, acredite nesse evangelho, irmãos. Acredite, porque a vida é tão rápida, a vida é tão passageira. Daqui a pouquinho você vai ver que passou tão voando, o ano já está acabando. E o que nós fizemos este ano para Ele? E Jesus está aguardando a tua manifestação. A criação, as criaturas, as coisas, a natureza espera a manifestação. E você é um filho, você está aí para ser manifestos sobre a terra. Então manifeste aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deus abençoe todos que estão aí acompanhando e muito obrigado. Glória a Deus.
Você que chegou até aqui, nosso muito obrigado mais uma vez. Compartilhe esse episódio, curta, e eu creio que o Espírito Santo falará com você sobre o que você deve fazer para que esse evangelho do reino chegue o mais longe possível. Nós nos vemos na próxima segunda-feira. Um grande abraço para você e continue firme com Jesus, porque esse é o melhor lugar que a gente pode estar, no centro da vontade de Deus. Deus abençoe. Como é bom estar aqui nessa mesa. Como é bom. Como é bom ter você aqui conosco. Ô Mário, só da gente estar aqui a gente já é abençoado. Mas eu me alegro tanto por saber que você também está aí sendo abençoado. Amém. Eu só quero pedir algo para você. Se você ficou até o final, coloca aqui nos comentários. Fiquei até o final, só para a gente te identificar. E o Gustavo está aqui pela 4ª vez, né? Eu estava vendo aqui, tem vídeos da sua participação com 9.000 visualizações, com 24.000 visualizações, com 43.000 visualizações, e isso é muito bom. Então, se você compartilhar, você vai ajudar fazendo com que mais pessoas sejam edificadas, tanto quanto eu, Romário e o Gustavo, tanto quanto você. Então, compartilha com alguém. Tenho certeza que você tem um parente, um grupo de família, um amigo que você pode compartilhar e essa pessoa vai ser edificada. A sua curtida também. O que a curtida faz, Romário? Ela é uma mensagem para o algoritmo ali do YouTube. Quando a pessoa curte, ele está dizendo, opa, esse vídeo é bom. E aí o algoritmo vai disponibilizar para mais pessoas. Então curte, compartilha, e os comentários também é muito importante, comente, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu também quero agradecer a vida do Gustavo, que vamos parar de contar, né? Vamos parar de contar, quarta, com certeza vamos chegar aí na quinta, na sexta, né? Até quando Deus permitir essa obra. E como é bom ver a sua profundidade cada vez mais profundo em todos os assuntos. Deus, né? Nós estávamos falando aqui nos bastidores, para a glória de Deus, tá, Gustavo? Para a glória de Deus, Deus te capacita, te habilita em tantas áreas, tantos assuntos, que Deus continue. E o Gustavo, para quem não conhece, é um homem muito humilde, é um homem de Deus e muito humilde. Então, que Deus continue te usando, te habilitando, te capacitando. E nós temos o privilégio, né, Romário, de congregarmos juntos com aqueles lados. Nós somos lá da Melvin, Ministério Evangelístico Luz e Vida às Nações. Nosso pastor Douglas, pastor Luiz, quero aproveitar também para mandar um abraço para ele, para toda a família Melvin, que sempre está aqui comentando e compartilhando. Eu arrisco dizer que a gente só conseguiu crescer dessa forma tão rápido porque Deus usou a família Melvin para poder propagar essa mensagem. Então, que Deus abençoe a todos vocês, Gustavo. E nós, então, nos vemos na próxima segunda-feira. Dá vontade de continuar aqui. Nós nos vemos, então, na próxima segunda-feira, às 19 horas, com mais um episódio especial para dar direção à sua vida, para dar destino à sua vida. Não é sobre mim, não é sobre o Romário, não é sobre o convidado, mas sempre será sobre Deus, sobre o Pai, sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele que faz todas as coisas. Amém? Um grande abraço e até a próxima segunda-feira.